Maravilha Motos, a casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Terça-feira, dia 21 de julho, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que cumpre a vontade do meu Pai celestial, esse é minha mãe. Hoje o Evangelho apresenta-nos, de início, algo surpreendente. Quem é minha mãe? Pergunta-se Jesus. Parece que o Senhor tem uma atitude depreciativa para com Maria. Não é isso. O que Jesus quer deixar claro aqui é que aos seus olhos, os olhos de Deus, o valor decisivo da pessoa não reside no aspecto da carne ou do sangue, mas na disponibilidade, na disposição espiritual da aceitação da vontade de Deus. A disposição espiritual de aceitação da vontade de Deus. E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Naquele momento, a vontade de Deus era que ele evangelizasse aqueles que o ouviam e que eles os escutassem. Isso estava acima de qualquer outro valor, por mais estranhável que fosse. Para fazer a vontade do Pai, Jesus Cristo tinha deixado Maria e agora estava a pregar longe de casa. Mas quem se empenhou mais em cumprir a vontade de Deus do que Maria? Repito, mas quem se empenhou mais em cumprir a vontade de Deus do que Maria? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por isso, Santo Agostinho diz que Maria primeiro acolheu a palavra de Deus no seu espírito pela obediência e somente depois a concebeu em seu seio pela encarnação. Por outras palavras, Deus ama-nos na medida da nossa santidade. Maria é santíssima e por isso amadíssima. Assim, ser santos não é a razão pela qual Deus nos ama. Pelo contrário, porque Ele nos ama. Ele nos faz santos. O primeiro a amar é sempre o Senhor. Maria ensina-nos isto ao dizer: pois os olhos na humildade de sua serva. Aos olhos de Deus somos pequenos, mas Ele quer nos engrandecer e santificar. Fazer a vontade de Deus é o requisito que Jesus nos apresenta, para também sermos considerados da sua família. Portanto, não é difícil para nós imaginarmos membros da família de Jesus. Ele mesmo diz e aponta para nós, como fez quando distinguiu os seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ao declarar que todo aquele que faz a vontade de Deus é sua família, ele não estava renunciando à sua família segundo a carne. Como filho mais velho, ele continua a cuidar dos bens, como primogênito, na obediência de sua vontade. Isto foi comprovado quando, ao dar a sua vida na cruz, ele passou essa responsabilidade ao discípulo a quem ele amava. Simplesmente Jesus define claramente que o parentesco de ordem humana, seja mãe, os irmãos ou irmãs que ele tinha, não tem qualquer significação do reino de Deus. O relacionamento
mais chegado do Senhor Jesus é com seu Pai, que está nos céus, o próprio Deus Pai. Um único parentesco permanente que ele pode ter é de origem, de ordem espiritual. E é com aqueles que fazem a vontade de Deus. A estes ele chama de meus irmãos. Deixando de lado os laços sanguíneos, representado pelo parentesco segundo a carne, com sua mãe e seus irmãos, o Senhor Jesus passará agora a ampliar o seu ministério a todos aqueles que o receberam, sem distinção entre judeus e gentios. Não se dará mais exclusivamente a Israel, devido à sua incredulidade e rejeição. O relacionamento segundo a carne passa a ser inteiramente superado por afinidades espirituais. A obediência a Deus é agora o fator predominante e definitivo para estabelecer tais afinidades, sem outra distinção qualquer. O mesmo se aplica a todo aquele que recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nosso relacionamento espiritual com Cristo produz um vínculo maior do que o nosso parentesco de sangue. Jesus não perdia tempo, por isso ele aproveita todos os momentos para dirigir ao povo mensagem de vida e conversão. A mãe de Jesus em tudo fez a vontade do Pai, desde a encarnação até a morte e ressurreição de Jesus, soube confiar no plano de Deus, e por isso é chamada de corredentora, pois contribuiu para que tudo se realizasse. Maria fez a vontade de Deus. José foi um homem ajustado ao plano de Deus. E você? Você se considera da família de Jesus? Jesus aponta para você também quando pronuncia estas palavras. Você é uma discípula fiel? Se fores, diga graças a Deus. Se não, é tempo para nos converter. A todos, um feliz e abençoado dia. Maravilha Motos, a casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito.